Olá, bem-vindos ao podcast Collab Espiritualmente e Positivamente. Hoje, aqui numa Collab junto com o primeiro Congresso Internacional Legado Cristão. E eu estou aqui com um convidado super especial, que é o Roberto Rinaldi. E eu gostaria que ele mesmo se apresentasse, porque as credenciais dele são tão extensas que eu tenho medo de esquecer. Se apresenta aí, Roberto. Obrigado, Regina. Bom, eu sou de formação engenheiro, mas pela vida executiva em que eu ingressei, fui buscar especialização em marketing, depois fiz um mestrado internacional, fiz uma especialização internacional em tecnologia digital e fiz um mestrado internacional em liderança organizacional. Contudo, enveredei há mais de 30 anos na educação, que foi um chamado mesmo de Deus. Então, apesar da minha vida executiva, hoje eu tenho uma consultoria organizacional e de gestão. Eu também tenho negócios na área financeira, negócios na área imobiliária. Mas a minha missão, o meu coração, onde eu realmente vibro e entendo que a minha missão é a educação cristã, educação reflexiva cristã, onde eu e minha esposa fundamos uma escola há mais de 30 anos e depois isso virou uma associação de escolas que hoje tem mais de 150 escolas, com escolas missionárias em vários lugares do mundo. Isso, o Roberto, ele é presidente? Sou presidente dessa associação de escolas que visa promover uma educação transformadora por princípios. E acho que a gente tem algo em comum aí, Regina. Isso. Eu sou Regina Sugihara, eu sou fundadora da Brain2B, sou pastora também, psicóloga, neuropsicóloga, e também estou migrando para a educação, depois de muito tempo na saúde, porque eu entendi que nós precisamos ensinar e educar as nossas crianças de uma maneira diferente para que eles possam sobreviver nesse mundo em mudança, tecnologia, excesso de estímulos, com saúde e possam, de alguma maneira, ser influência na nossa nação, na nossa sociedade. Acho que a gente poderia até começar por aí, né? Perfeito. Vamos começar conversando um pouquinho. Você falou de tecnologia, que você tem também mestrado nessa área. Como é que você está vendo essas mudanças tecnológicas e que tipo de consequência você acha que está trazendo para a vida familiar, para a vida das crianças e como isso vai afetar a educação? Bom, já tem afetado bastante, né? Então, essa exposição excessiva a mídias que te conectam com situações em qualquer parte do mundo e a uma velocidade muito grande, que traz esses conteúdos muito prontos e visualmente ricos, isso tem uma ação de desenvolver, de acelerar o cérebro, de não ser uma atuação que processa a informação, mas que absorve a informação de maneira muito rápida, criando uma passividade, uma dificuldade de refletir, de pensar sobre o que está sendo apresentado criticamente, de extrair algum conteúdo que seja avaliado junto ao teu conjunto de valores próprios. Aquilo, claro que vai entrando, te condicionando, às vezes até inconscientemente, criando uma dependência daquele tipo de estímulo. Porque ele gera um prazer. Gera um prazer. E esse prazer você muitas vezes quer buscar mais e mais e mais, e Exato. isso gera vício. Gera vício. E é uma informação que entra de uma maneira, vamos dizer, imperceptível, gerando padrões de pensamento pelo reforço que elas têm, né, de insistir em cima de certas verdades. E agora, com a inteligência artificial, né, tomando conta, você praticamente, já durante anos, o cérebro foi treinado para ser passivo e absorver estímulos fortíssimos que te condicionam, te criam uma dependência
de informações que entram de forma acelerada. Uhum. Com inteligência artificial, você praticamente vai conectar o seu cérebro a essa inteligência, entre aspas, coletiva. Uhum. Ou seja, se eu já não pensava, já não raciocinava antes para absorver esses conteúdos, agora eu não vou nem me esforçar para buscar conteúdos relevantes. Eu vou simplesmente estar plugado no que virá pronto para mim, sem que eu tenha um juízo sobre aquilo. Verdade. Nós entendemos também que esse excesso, essa sobrecarga, acaba desorganizando a mente. E quando você está meio desorganizado, o que você sente? Você sente insegurança, você sente irritação, impaciência. Então, isso tudo que você está falando é que começa a haver uma dificuldade de transformar esses estímulos em algo produtivo, em algo prático. Então, a gente diz que as crianças estão lotadas de informações, mas não conseguem construir nada com isso. Então, é como se fosse um terreno que você vai jogando tijolo, 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 mas você não constrói. Eu faço uma comparação com os acumuladores. Você já viu aqueles vídeos de acumuladores? Sim, acumula, acumula, acumula. Depois é tanta coisa lá dentro que a pessoa só se sente mal e não consegue fazer nada com aquilo. Então, na verdade, isso está acontecendo com o cérebro das nossas crianças, né? Isso que você está dizendo. E o que causa isso? O próprio cérebro, ele é plástico. Então, ele vai modificando pelo uso. Eu falo que é tão interessante porque não é uma máquina como é um computador. Você comprou, está fixo ali. É algo que modifica de acordo com o uso. Uhum. Então, se está sendo utilizado, como você falou, de forma meio passiva, só estou recebendo, não estou construindo nada, eu vou enfraquecendo regiões que seriam aquelas regiões que pensam, que transformam isso fazem associações de informações, criando um novo pensamento ou uma solução para algum problema. Então, isso está acontecendo, né? Como que você vê na escola, por exemplo, na educação, o que está acontecendo emocionalmente também com essas crianças? Você percebe as crianças diferentes, mais agitadas? Como é que é isso? Regina, muito bom conversar com você, porque você tem essa bagagem da neurociência, onde você traz o funcionamento do cérebro. Deus desenhou essa máquina, né, para que nós pudéssemos nos relacionar com o mundo de uma maneira inteligente. Né? A Bíblia fala muito em sabedoria e inteligência. Então, a sabedoria é o que nos conecta com os valores eternos. Né? Como foi dito hoje, até numa das palestras aqui, que o pregador enfatizou muito que o conhecimento, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Saber quem governa, saber quem é Deus, que Ele é soberano, que Ele pode intervir nas situações, que Ele pode trazer até revelação sobre aquilo que eu não alcanço naturalmente, isso é sabedoria. Porém, a Bíblia enfatiza muito a inteligência, que é o uso dessas faculdades mentais que Deus nos legou para sabermos trabalhar as informações, trabalhar os estímulos que nos chegam, trabalhar os impulsos, né, que o nosso corpo produz através das emoções. Como que eu ordeno essas entradas no meu corpo, essas informações que chegam, e como que eu aplico sabedoria, como que eu organizo isso para que possa produzir algo que faça sentido, que seja coerente, que me capacite a realizar algo significativo para o meu bem, para o bem do meu próximo. Então, o que nós estamos vendo hoje nas escolas, primeiro, crianças que têm uma dificuldade de atenção gigante. Inquietas, ansiosas, porque a ansiedade vem dessa aceleração, dessa necessidade de saber o que está na frente, o que vem depois, o que vai acontecer. Então, você não se concentra no presente, não tem facilidade de trabalhar informações de uma maneira racional. Então, o raciocínio está muito prejudicado. Eu quero informações prontas. Eu não quero trabalhar para chegar a uma conclusão. Me diz logo qual é a conclusão. E essa ansiedade que você está falando e essa agitação faz com que a criança também não se concentre.
Sim. Então, o excesso de estímulo gera essa desorganização, que gera ansiedade. Ele não sabe gerenciar a ansiedade, então ele fica mais confuso ainda. Não sei se você já teve alguma experiência quando você está muito ansioso, que você meio que emburrece. Até o que você sabe, você não consegue fazer? Sim. Por exemplo, você dirige super bem, mas se você tiver do lado alguém que vai te analisar, que vai ver como você dirige, parece até você fica mais... Você esquece um pouco o seu automático, entra no intencional e você acaba fazendo besteira. Uma vez eu fui num hospital que eu nunca tinha ido, e aí parece que eu não sabia mais ler, tava todas as informações lá, aqui, acolá, e eu perdida, onde é que eu vou? A ansiedade. Então, é isso que nós estamos vendo, esse excesso de informação na mente das crianças. Aí o pai pode perguntar, mas de onde vem esse excesso? Só de rodar um pouquinho o celular, tem muito estímulo visual, muita cor, muita mudança. Que não é processado criticamente. Não, você só está acompanhando. Estou sendo estimulado. Isso. Recebendo informação sem analisar. E às vezes informações desnecessárias. Então, a grande chave é desenvolver, você falou, o racional não dá conta. Então, mas você, para organizar um pouco essa mente, você precisa trazer para o racional, que a gente chama de função executiva, que é a especialização da minha empresa. Então, a função executiva é aquela que é intencional, não automática, e você tem que pôr atenção. A atenção é como se fosse um recurso que você tem limitado. Tanto é que se você tiver perdido dirigindo o carro no automático e você se perder e alguém está conversando com você, não sei se você fala, espera aí um pouquinho, fica quieto que eu preciso prestar atenção aqui. Isso é atenção, ela é um recurso limitado e para estar 100% é uma coisa de cada vez. Então imagina as nossas crianças agora com milhares de estímulos entrando simultaneamente na mente dele, porque ele assiste, porque ele vê, porque ele escuta, porque ele está pensando no jogo, ao mesmo tempo o professor está aqui, tem o celular aqui, ele não sabe para onde pôr atenção. E ele precisa, para concentração e para aprendizagem, a função executiva é limitada. A atenção é limitada, é uma coisa de cada vez. Até os homens têm mais dificuldade nisso que as mulheres, né? Por isso que eu uso o GPS, dependo do GPS. Porque as mulheres, elas ainda conseguem dividir um pouco a atenção e prestar atenção aqui e está prestando atenção lá. O homem, ele é mais, né, concentrado. Então, a gente está dizendo que está acontecendo com as crianças TDAH, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Por excesso de estímulo. Isso, mas não por causa do neurodesenvolvimento, mas um social. Todas as crianças estão meio que carregando esse problema. E tem um outro aspecto, já que você perguntou do impacto disso na vida escolar, como esse excesso de informações não críticas, não analisadas, às vezes até no nível de impacto acima da maturidade emocional da pessoa para lidar com aquilo e saber as implicações daquilo, você acaba tendo uma carga, pode ser utilizado para uma carga de rejeição, de comparação, né? Porque a mídia social está ali apresentando supostamente um padrão. Isso. E eu estou me olhando e não me encaixo naquele padrão, ou eu estou sofrendo algum tipo de agressão por destoar de um determinado padrão de um grupo, e aquilo vem sobre mim numa velocidade muito grande, eu não tenho capacidade de lidar com aquilo, analisar o contexto, não me sinto, se os pais não fizeram um bom trabalho, eu não me sinto suficientemente conectado, identificado com meus pais, para que eles façam essa análise crítica para mim, me ajude a me posicionar naquela informação, né, naquela carga de agressão que às vezes pode vir numa mídia social. Então, a quantidade de sofrimento que a gente enxerga hoje em adolescentes, especialmente mulheres, nas escolas é muito grande. Isso. Mulheres estressadas, meninas que às vezes se agridem até como uma forma de exteriorizar o sofrimento interno, muito grande. Sentimento de rejeição, sentimento de inadequação. Inferioridade. Incapacidade. Incapacidade, não é? E isso está aumentando a taxa de suicídio.
Sem dúvida. Na faixa o que é assustador para a gente que trabalha na área da saúde, entre 10 e 11 anos tem um aumento de suicídio. Por quê? Porque, na verdade, quando você está falando aí, vamos falar para os pais, o que é essa imaturidade? A imaturidade é que a área cognitiva responsável por regular e processar as emoções de forma racional, ela termina de se desenvolver por volta dos 25 anos. Então, ela precisa de ativação na infância, porque se não tiver boa ativação na infância dessa área, que regula emoções, que faz planejamento, que controla impulsos, tudo isso tem que ser ativado na infância, tem uma janela de desenvolvimento entre os 3 e os 6 anos. Se isso não for ativado na adolescência, tem uma poda neural. Aquilo que não foi muito utilizado enfraquece mais ainda, e aquilo que foi utilizado se fortalece. E o que a gente tem visto nas crianças hoje? Pelo tipo de educação e até essas informações, um aumento na impulsividade, nesse sistema impulsivo e não no sistema reflexivo, que são 2 sistemas importantes, o impulsivo ligado às emoções, para te proteger, se você tiver com medo, você sair correndo e tal, é um sistema que não é muito consciente, às vezes até involuntário, ligado a um sistema nervoso autônomo, que ativa sem você querer. Então você fica com vergonha, você fica vermelho, não é porque você quer, você nem quer ficar vermelho e você está vermelho. Então é um sistema um pouco independente, que se ativa e cria impulso de ação. As crianças vêm com esse sistema pronto e estão super ativadas nesse sistema de impulso e estão pouco desenvolvidas no sistema reflexivo, esse que vai se desenvolvendo e termina de desenvolver aos 25 anos. Então, os pais, de início, têm que ser a função executiva dos filhos. Esse sistema nós chamamos de função executiva. E depois transferindo essa autonomia para que a criança comece a se controlar. No início, os pais têm que controlar. Entende? E esse controle vai ajudando a criança a criar conexões, sinapses, fortalecer o pré-frontal, vai engrossando a área que depois, com esses milhões e trilhões de impulsos, ele consegue regular. Queria conversar um pouco mais sobre isso. Nós, na nossa abordagem educacional, que praticamos nas nossas escolas, e a gente é promotor dessa abordagem educacional através da AECEP, Associação de Escolas Educadores Cristãos por Princípios, nós trabalhamos muito o conceito do reflexivo. Porque a gente sabe, né, que os padrões de pensamento, os hábitos, governam mais da metade dos seus comportamentos. Aquilo que a gente diz que decide por uma questão cognitiva, mais da metade das decisões são fruto de padrões já formados na nossa mente, de hábitos desenvolvidos, que a gente simplesmente responde a um estímulo com uma determinada reação. Às vezes, principalmente os homens, eles fazem elaborações lógicas para tentar justificar uma determinada decisão. Mas, no fundo, eles estão só manobrando para tentar justificar a escolha que internamente eles já fizeram. Por um impulso, um padrão de pensamento. Agora, como se desenvolvem os padrões de pensamento? Normalmente, os padrões de pensamento são frutos ou de uma carga emocional muito forte, atrelada a uma experiência, ou de uma repetição em cima de uma situação, de uma informação que é repetida e confirmada, aquilo se estabelece como um pilar, né, como uma maneira de eu enxergar aquele estímulo e já dar uma interpretação para ele. Então, os padrões de pensamento que se estabeleceram na nossa mente, seja com cargas emocionais, seja com repetições, com ênfases em cima de experiências, vão nos fazer interpretar a vida e reagir a ela. Isso. Se uma criança recebe estímulos fortíssimos que estão desenvolvendo padrões de pensamento sobre os quais ela nem tem capacidade de racionalizar, se os pais não estão exercendo esse papel, né, reflexivo de avaliar com elas e poder dar uma devolutiva que permita a criança repensar, reposicionar aquele padrão de pensamento, elas estão sendo literalmente condicionadas e formadas para reagir ao sistema. Isso.
Elas vão ser manipuláveis, altamente manipuláveis de acordo com o estímulo E aí, que você receber. se você tem uma inteligência artificial coletiva que vai prover todas as respostas, todas as questões que você quer lidar na vida, e você vai se plugar nessa inteligência artificial cada vez de forma mais automática, nós estamos quase que caminhando para um Matrix, né? Eu estava conversando ontem ainda com o pessoal que é especialista em inteligência artificial, e nós estamos fazendo um projeto aí juntos, e a gente estava falando dessa dificuldade que será para o adolescente e para o jovem separar a realidade virtual da realidade. Sim. Porque na realidade virtual ele tem desafios, é mais emocionante, ele é mais motivado, ele tem estímulos mais agradáveis, e na realidade é algo que ele tem tédio, ele está desmotivado, tem a vida real, tem sofrimento, ele não sabe fazer certas coisas, então ele tem muita frustração, certo? Agora Sim. lá no virtual, ele faz um personagem, ele é aquilo e ele pode se tornar aquilo que ele quer ser, você. Então, vai haver um desligamento da realidade. Sim. E na área da saúde, na psiquiatria, né, nós sabemos que quando há esse desligamento, é uma esquizofrenia. É uma alienação, não é? E também esquizofrenia, quando eu acredito em tudo que eu penso, se eu acreditar que você está me perseguindo aqui, que você vai aparecer com uma faca para me matar, e não é nada disso, então eu estou tendo um delírio, uma alucinação. E se eu acredito só no que eu penso, sem questionar isso, eu acabo me tornando um louco, vamos dizer, né? Porque eu não tenho mais contato com a realidade. Como que você acha que vai ser isso quando a realidade virtual toma conta, né? Através de tudo isso que está sendo feito, e ele gosta mais disso. O adolescente que está nascendo e sendo criado nisso, ele gosta mais desse mundo do que do mundo real. Como vamos fazer como cristãos para trazer essas nossas crianças para a realidade? Esse é um dos motores que motivou a gente a esse movimento educacional. Claro que nós nos sentimos obedecendo o mandamento de Deus de ensinar a próxima geração a respeito de quem é Deus, do que Ele faz, de como o mundo que Ele criou funciona, para que essas crianças possam fazer parte desse plano de Deus, porque Deus, como Criador, fez tudo perfeito. E Ele nos criou com um propósito. Então, saber enxergar o mundo de Deus com os olhos de Deus, se capacitar para interagir com esse mundo, governar sobre ele e realizar boas obras que nos abençoam, né? Que abençoam a nossa vida, a nossa casa, abençoam a nossa comunidade, e refletem, por ser boas, refletem a bondade, a glória de Deus, a majestade de Deus, o propósito de Deus. Então, essa é a motivação dessa educação, que é, coincidentemente, um termo que você usou algumas vezes, é uma abordagem reflexiva. Por que ela é reflexiva? Porque ela quer justamente que o processo de aprendizagem, que o ensino e aprendizagem, ensino quando o professor transmite algo, e aprendizagem quando o aluno responde raciocinando sobre a informação, sobre a experiência. Então, o que realmente molda padrões de pensamentos saudáveis, que realmente nos alinha com os princípios da palavra de Deus, que são sabedoria eterna, é a reflexão sobre as opções que eu tenho, é a análise das causas e efeitos e a tomada de uma decisão para que aquele padrão de pensamento seja, então, o que vai prevalecer na minha vida. Uma escolha. Uma não escolha. Simplesmente um vitimismo. Eu fiz assim porque eu fui estimulado para isso. Isso. Aí você toca num ponto muito importante, escolha. Você falou escolha. Talvez um dos dons mais preciosos que Deus deu ao homem foi a escolha. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Só que nós pensamos em livre-arbítrio, às vezes, como simplesmente comprar uma coisa, mudar de casa, comprar um carro, fazer uma escolha com quem eu vou me casar. Não é isso. O livre-arbítrio começa com o pensamento. O que eu vou permitir que vai moldar a minha mente?
Que tipo de padrões eu quero que prevaleçam na minha mente, porque eles vão governar as minhas escolhas. Então, Roberto, uma coisa incrível é que às vezes as pessoas nem percebem que elas não são o pensamento, que o pensamento é simplesmente um produto automático da mente, avaliando tudo o tempo todo, algumas avaliações boas, mas outras muito distorcidas, outras impulsionadas pelos meus problemas emocionais. Então, se eu tenho um complexo de inferioridade, se eu me sinto inferior, eu vou avaliar tudo baseado com esse óculos da inferioridade. Então, preciso estar consciente disso, porque quando eu estou consciente disso, eu posso intervir. Falar, peraí, eu estou avaliando isso porque eu me sinto inferior, mas não é, talvez não seja isso. Então, aí eu já estou exercendo o poder de escolha em cima do meu pensamento. Só que a maioria das pessoas tem pensamentos e ela simplesmente não questiona o que ela pensa, ela aceita como se aquilo fosse ela. Eu sou assim. Eu penso assim. Eu funciono assim. Eu funciono assim. Só que o pensamento, porque a Bíblia diz lá, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Então eu digo até para os meus pacientes, eu ensino as crianças, entrar na mente pensamentos às vezes horríveis, pode entrar, porque você assistiu um filme, porque você viu uma cena, porque isso, mas se isso vai permanecer na sua mente, é sua escolha. Entende? Então, e nós, cada vez mais exercendo isso, nós começamos a ter saúde, não somos vítimas da história do passado, porque, eu penso assim porque eu sofri abuso sexual, então eu desconfio de todo mundo, eu tenho raiva de todo mundo. Tá, esse é o meu natural, meu porque automático. Eu tenho TDAH. Ou porque eu tenho TDAH. Então, o meu automático, mas eu não sou refém do automático. Isso. Eu posso exercer o intencional, a escolha, fazer um novo caminho no cérebro. Isso, uso muito essa figura, Regina. Eu digo que você tem avenidas no cérebro, onde você anda e todo o tempo. Você bateu, já está na avenida, bateu, já está na avenida. Uso muito essa figura. Só que nós precisamos fazer novos caminhos. E o cérebro está aí, disponível para você fazer. Eu brinco com as crianças e falo, nós temos 86 bilhões de neurônios, com possibilidade de fazer 10 mil a 20 mil conexões cada um. Isso é a possibilidade de novos pensamentos. E a criança tem sinapses, bilhões de sinapses sendo construídas, certo? Sim, certo. Bilhões. A aprendizagem é fazer caminho. Então, quando a Bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar, isso é comprovado pela neurociência. Isso, com certeza. E eu tenho mais. Quando fala, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, depois que eu comecei a entender um pouquinho mais, né, não sou super entendido de neurociência, eu entendi, Jesus tem que ser o maior caminho dentro do meu cérebro. Perfeito. Quando eu estiver perdida, eu volto para esse caminho. Então vamos lá, um versículo que vai unir a nossa prática educacional com a sua prática de neurociência, porque nós temos muita intersecção aqui. Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, com este século. O que quer dizer isso? Peraí. Não pegue a forma desse século. Não é essas informações que estão chegando, não são os padrões que você está vendo e nem os que você eventualmente herdou da sua casa que devem dominar sobre você. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, que é o quê? Um culto racional. Ou seja, eu devo, pela liberdade de escolha, exercer o meu livre-arbítrio de forma intencional, dizer, peraí, consciente. Peraí, os pensamentos que vão dominar, os padrões que vão residir na minha mente, eu vou escolher. Isso. E eu escolho que seja orientados pela palavra de Deus. Sabe que as pessoas às vezes acham que fazer isso, eu acho que eu estou sendo hipócrita, não estou sendo eu, porque eu penso de... Não, você está fazendo escolha. Você não está sendo hipócrita, você está vendo o que pensa e escolhendo a melhor maneira de pensar. Bom, não é interessante que ele fala que isso é um culto? Isso, e racional. Racional. Não vem de impulso emocional, do automático. Não é assim, eu sinto, então eu vou. Nem fruto de uma manipulação externa de algum líder carismático. Motivacional. Isso, é uma decisão. Peraí, a minha mente vai ser governada pelos princípios da palavra de Deus. Isso. Para quê?
E aí isso é lindo para mim, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Não é maravilhoso? É. Então, todo mundo quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas precisa passar por esse processo, não é? De aprender a fazer escolhas. E a gente usa uma palavra que parece um palavrão, mas é metacognição. Uhum. Pensar, todo mundo pensa, sentir, todo mundo sente, isso faz parte. Mas pensar no que pensa e pensar no que sente, a gente chama de metacognição, ir além. E isso é o pensamento reflexivo. Então, eu tenho que voltar para aquilo que está passando, como é que eu estou interpretando as coisas. E isso vai gerar a possibilidade de eu intervir e de eu mudar. E quando eu mudo a forma de pensar, eu mudo o que eu sinto e eu mudo como eu vou reagir, né? Então, quando a gente fala em inteligência emocional, as pessoas, o que é inteligência emocional? Não é entender de emoções, é entender o seguinte, que entre um estímulo e uma reação, quando é só bate e leva, isso é emocional. Então, entre um estímulo e uma reação, você precisa abrir um pequeno espaço e colocar uma intervenção consciente, intencional, refletida, certo? Então, Jesus disse, se alguém te bater na face, você vira e dá a outra face. Quer dizer, não é bateu, levou. É bateu, eu tenho um valor, eu acredito em outras coisas, então eu não vou simplesmente bater de volta. Aí você me deu mais um gancho. Por que nós falamos em educar por princípios? Porque são semeando esses princípios, é que na hora que vem um estímulo... Que ele tem possibilidade de escolher uma outra coisa. Exatamente. Isso, mas se ele também não entender que ele pode escolher outra coisa e desenvolver essa parada, então eu falo que parar é fundamental. Porque todo mundo tem um funcionamento automático, você disse, os hábitos. Então, aconteceu um negócio, você já está na avenida. Aconteceu um negócio, você já está na avenida. Aconteceu, você já está... E aí você acha que você não tem força para reagir a isso. E, na verdade, quando você aprende que você pode parar, e uma vez que você para, você sai do sistema automático e você tem a possibilidade de ir para um sistema intencional. Você me deu um gancho para um versículo bíblico Outro. Que talvez ilustre isso. Em Efésios 4, fala que nós éramos escravos de um sistema. Nós literalmente nascemos e vivíamos no reino das trevas. Isso. Dominados por um sistema, pelo príncipe das trevas, pelas tradições deste mundo e tudo que governava sobre as nossas emoções. Mas depois ele continua dizendo que nós fomos resgatados por Jesus. No fundo, o que Jesus faz em nós é nos dar o poder da escolha. Isso. Devolver o poder da escolha. É isso aí. Devolver o poder da escolha para quê? Olha que interessante, Regina. Para que você, meu irmãozinho, que roubava, não roube mais. Não roube mais. O não roubar mais agora é uma escolha, não é? Isso. Você que mentia, não. É um padrão de pensamento mentir. Concorda? Concordo. Eu posso ter desenvolvido isso desde a infância. Por defesa, por medo, Exato. Por proteção. Exato. Né? Mas, por esperteza. Mas você agora não deve mais mentir. Você deve falar somente a verdade. Isso. Agora, o outro é que é forte demais. Você se irava, ele não diz, não se ire mais. Por que ele não diz não se ire mais? Porque a ira é uma emoção. Uhum. A ira está lá. Agora, você até pode se irar, mas não peque. Isso. Veja como vai reagir a essa ira. Isso. Você sabia que a raiva é a emoção dos grandes líderes? Uhum. Porque a raiva é que ela te faz lutar por injustiça. O Martin Luther King, ele transformou a raiva que ele tinha de todo aquele racismo, injustiças, ele transformou numa luta por algo melhor, entende? Então, não ter raiva também são pessoas que não lutam por nada, são pessoas que não se permitem ter raiva. E muito cristão acha que ter raiva que é o pecado. Não é, a raiva é uma emoção importantíssima para o líder. Sentir a injustiça. Então, Regina, falamos de renovação da mente, falamos da liberdade de escolha no culto racional, e esse exemplo de Efésios 4 mostra que você pode escolher uma vida diferente. Uhum. Porque em Jesus você é liberto dessa escravidão. Isso mesmo. Agora, quando eu olho para educação de crianças, os pais têm a responsabilidade de não sujeitar os filhos a essa escravidão,
que vai dominar as mentes dele e impedi-los cada vez mais de exercer uma escolha. Vamos dar na prática o que os pais fazem. Quando os pais têm essa filosofia de que ser feliz é fazer o que a criança quer e não frustrar a criança, ela está indo para o sistema oposto da reflexão, da escolha e do que é bom. É normal todo mundo que fica chateado, com raiva, quando você é contrariado. Só que você precisa ir educando isso, contrariando e ensinando como reagir a isso. Não é porque você está contrariado que você pode cuspir no rosto do pai ou da mãe. Então isso precisa ser corrigido, precisa aprender que você pode sentir raiva. Todo mundo sente raiva. Mas você precisa pensar o que você vai fazer com essa raiva, entende? Então, as nossas crianças, a gente pergunta, pode sentir raiva? Pode, mas pode bater no amiguinho por causa disso? Não, entendeu? Não é que não pode sentir raiva, porque quando você começa a querer reprimir emoções, você está mutilando também um sistema importante na criança. E você está fazendo uma série... Aí daria outra conversa. Nós estamos aqui, infelizmente, terminando o nosso tempo. E eu queria que você pudesse usar os últimos minutinhos aí, dar a sua mensagem, do que você acha importante na área da educação hoje, resumidamente, né? Tem sido uma conversa muito boa, muito edificante, e espero que para quem vai ouvir isso também seja proveitosa. Para mim tem sido muito bom. Bom, eu sou pai hoje, meus filhos, né, o mais velho tem 39, tenho 3 filhos, vou para o 6º neto, e não tem coisa mais gratificante do que você ver que você formou, né? Contribuiu, colaborou com Deus para formar uma vida que é capaz de cuidar de si, é capaz de tomar boas decisões, é capaz de governar sobre a sua casa. E às vezes a gente como pai tem muito receio, será que eu vou conseguir? Mas a Bíblia nos deixa receitas muito boas sobre muito do que nós estamos falando aqui, sobre como educar, como ensinar, como transmitir, né, essa consciência de que primeira mordomia que nós devemos ter, primeira responsabilidade é com a nossa consciência e os nossos pensamentos. Então, que os pais procurem educar os seus filhos, não de maneira repressiva, coercitiva, controladora, punitiva, mas desenvolvendo reflexão, promovendo entendimento. Claro, desenvolvendo sabedoria no temor do Senhor, ensinando os filhos pelo seu próprio exemplo a saber que Deus está no governo, que Ele cuida de nós, que Ele é soberano sobre a nossa vida, mas desenvolvendo inteligência, raciocinando com o filho, entendendo as dificuldades dele, trabalhando as emoções dele, para que ele aprenda a governar sobre si, governar sobre as situações, para que ele cultive padrões de pensamento que vão lhe propiciar uma vida saudável, condições de resistir todo esse tsunami de invasão da consciência, né? Hoje em dia se chama de liberdade você não ter mais restrição nenhuma. E isso, você mesmo disse, isso é escravidão. Porque se eu ficar sujeito às minhas emoções... Eu sou vítima. Eu sou vítima. Eu não sou mais autônomo, é você saber escolher aquilo que você quer e poder pôr isso em prática aqui fora. E eu digo, entre escolher e pôr em prática, às vezes existe um turbilhão de coisas te atrapalhando, que são as emoções. Mas é possível superar, é possível crescer, é possível amadurecer e é possível ter reações diferentes. É treino também, e é persistência, perseverança e uma meta a se atingir, né? Então, tudo isso faz parte. Muito bom, Regina. Acho que a gente podia ter muitas conversas, né, sobre educação, mas nós temos que terminar aqui. Quero te agradecer por estar aqui conosco e te parabenizar por esse trabalho de 30 anos. E mais do que nunca, eu creio que está necessário que a gente faça muita reflexão sobre como estamos educando as nossas crianças, que consequências estamos tendo, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo dentro de casa e como essas crianças estão se engajando com os valores também dos pais. Eu acho que podemos ter muitas outras conversas. Quem sabe a gente marca aí um dia pela Brain to Be, aí você vem também pelo nosso podcast para a gente conversar melhor. Obrigado, Regina. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Então, pessoal,
Até mais, espero que vocês tenham gostado e que possam desfrutar dessa conversa que para mim foi excelente. Para mim também foi ótimo. Obrigada. Obrigado.